Se você está usando Ozempic, Mounjaro, Wegovy ou qualquer uma das chamadas canetas para emagrecimento, esse vídeo pode mudar completamente a qualidade do seu resultado, porque sim, essas medicações funcionam. Elas estão revolucionando o tratamento da obesidade e até mesmo os padrões de alimentação. Mas existe um detalhe que pouca gente está falando. Você não quer apenas emagrecer rápido, você quer emagrecer preservando o músculo, metabolismo, força, disposição e saúde. E é por isso que existem 3 suplementos que na prática fazem muito sentido durante o tratamento: creatina, glutamina e whey protein. E não, isso não é coisa de atleta. Hoje isso virou estratégia metabólica. As canetas, elas diminuem o apetite, elas aumentam a saciedade, fazem você comer menos. E isso pode ser transformador para muita gente. Só que existe um efeito colateral silencioso que quase ninguém explica direito. Quando a pessoa começa a comer pouco demais, principalmente pouca proteína, o corpo não perde só gordura. Ele também começa a perder massa muscular. E isso muda completamente o metabolismo, porque músculo não é só estética, músculo é o tecido que mais consome energia no corpo. Então, quanto mais massa magra você perde, menor fica seu gasto energético. Ou seja, o corpo começa a funcionar em modo economia. A pessoa emagrece, mas também pode ficar mais fraca, mais cansada, mais flácida, com metabolismo mais lento e com mais dificuldade de manter o resultado. E aqui acontece o maior problema, quando ela para a caneta. A caneta é emagrecedora. O apetite volta. Só que agora ela tem menos músculo do que antes, ou seja, ela volta a comer mais com um metabolismo pior. E é por isso que o reganho de peso pode acontecer tão rápido. Porque recuperar gordura é muito mais fácil do que recuperar massa muscular. Então, antes de pensar em qualquer suplemento, a primeira preocupação deve ser proteína suficiente, porque emagrecer preservando o músculo muda tudo. Muda metabolismo, saciedade, composição corporal, força, energia e principalmente a capacidade de manter o resultado no longo prazo. E aqui entra talvez o suplemento mais importante durante esse processo: proteína. Porque durante o uso das canetas, muitas pessoas simplesmente deixam de conseguir bater a quantidade ideal de proteína no dia, e isso acelera ainda mais a perda de massa magra. O whey protein entra justamente como uma forma prática, eficiente e altamente biodisponível de aumentar a ingestão proteica sem precisar comer grandes volumes. E principalmente os wheys isolados e hidrolisados são excelentes escolhas porque eles têm absorção mais rápida, digestão mais leve, altíssima concentração proteica e um perfil de aminoácidos extremamente completo. O whey é naturalmente rico em aminoácidos essenciais e leucina, que é um dos principais gatilhos para a síntese muscular, ou seja, ele ajuda o corpo a preservar músculo mesmo durante o emagrecimento. E além da proteína em si, o whey também possui compostos bioativos importantes, peptídeos, imunoglobulinas e frações bioativas que participam da recuperação, da imunidade, resposta anti-inflamatória, saúde metabólica. Por isso, o whey não é só uma proteína qualquer, é a proteína com maior valor biológico da nutrição concentrada. E isso muda tudo durante o tratamento, porque emagrecer preservando massa magra, preserva metabolismo, preserva força, preserva energia, melhora a composição corporal e reduz muito o risco de efeito rebote depois. Depois da proteína, o segundo suplemento mais estratégico durante o uso das canetas é a creatina, porque aqui existe uma coisa muito importante: o objetivo não deveria ser só perder peso, o objetivo deveria ser preservar massa muscular durante o emagrecimento, e a creatina ajuda exatamente nisso. Ela auxilia na força, na recuperação, no desempenho muscular, na energia celular, preservando massa magra e até função cognitiva. E isso importa muito durante o tratamento, porque quando a pessoa come menos, ela normalmente treina pior, recupera pior e perde músculo com mais facilidade. A creatina ajuda o músculo a continuar funcionando mesmo em déficit calórico.
E isso protege o metabolismo, porque quanto mais músculo você preserva, maior tende a ser o seu gasto energético, melhor tende a ser a sua composição corporal, menor o risco de fraqueza, menor o risco de flacidez e menor o risco de efeito rebote depois. E existe um outro ponto importante. Muita gente ainda acha que creatina serve só para atleta ou para quem busca hipertrofia. Mas hoje a creatina ela é estudada amplamente e comprovada cientificamente também por um impacto em longevidade, em cognição, envelhecimento saudável, energia celular, saúde muscular. Ou seja, durante o uso das canetas, ela deixa de ser suplemento de performance e vira ferramenta de proteção metabólica. E o terceiro suplemento que faz muito sentido durante o uso das canetas é a glutamina, porque muita gente esquece de uma coisa importante: o intestino também muda durante esse processo. As canetas alteram esvaziamento gástrico, digestão, trânsito intestinal, velocidade de absorção e conforto digestivo. E por isso, algumas pessoas começam a sentir estufamento, náuseas, constipação, desconforto intestinal, sensação de digestão lenta. E aqui a glutamina pode ajudar muito, porque ela é um dos principais combustíveis das células intestinais. Ela auxilia no suporte da mucosa intestinal e na integridade da barreira intestinal, ou seja, ajuda o intestino a funcionar melhor durante uma fase em que o sistema digestivo está passando por muitas adaptações e isso impacta diretamente a absorção de nutrientes, recuperação, imunidade, resposta inflamatória, tolerância alimentar e até disposição. Porque não adianta só comer melhor, o corpo precisa conseguir absorver e utilizar esses nutrientes corretamente. E talvez esse seja o grande ponto. O tratamento não deveria ser só sobre perder peso rápido, deveria ser sobre emagrecer, preservando músculo, metabolismo, força, saúde intestinal, energia e qualidade corporal no longo prazo. Então, se você está em tratamento com análogos de GLP-1, existem 3 suplementos importantes que fazem muito sentido olhar com carinho. O Whey Protein para aporte proteico e proteção metabólica, a creatina para preservação muscular e energia, a glutamina como suporte intestinal e tolerância digestiva. Mas existe uma mensagem ainda mais importante. Você não quer apenas pesar menos, você quer construir um corpo metabolicamente forte. Porque o objetivo não deveria ser como perder peso o mais rápido possível, e sim como sair desse processo mais saudável, mais funcional e com um metabolismo melhor do que quando comecei.